Você já parou para pensar na fragilidade da nossa própria percepção? Naquele momento em que a realidade que você conhece começa a parecer menos sua e mais um reflexo distorcido, moldado pelas mãos invisíveis de outra pessoa? Talvez você olhe no espelho e veja um vulto pálido, um fragmento de quem você costumava ser, com os olhos marejados de uma dor que ninguém mais parece compreender. Essa sensação, essa vertigem sutil que te puxa para baixo, que invalida suas emoções mais profundas e te faz questionar sua própria sanidade, não é um acaso. Ela é, muitas vezes, o prenúncio de uma tempestade que se abate sobre a alma, uma tempestade cuidadosamente orquestrada. Há um tipo particular de escuridão que não chega com trovões e relâmpagos, mas com um sussurro persistente. Uma sedução insidiosa que se disfarça de amor e devoção. É a dança das sombras, onde cada passo calculado, cada palavra habilmente escolhida te aproxima de um centro de gravidade que não é o seu, te afastando gradualmente de si mesmo. Imagine uma paisagem familiar que, sem que você perceba, começa a ser colorida por matizes que não pertencem a ela. As cores vibrantes da sua vida, aquelas que te davam alegria e propósito, vão se esvaindo, substituídas por tons de cinza, por uma monotonia opressora. E no centro dessa paisagem, uma figura, inicialmente um farol de esperança, começa a projetar uma sombra cada vez maior, engolindo a luz que te guiava. Você se sente confuso, perdido em um labirinto de meias-verdades e acusações veladas, questionando suas próprias memórias, seus próprios sentimentos. O amor próprio, antes uma chama que te aquecia por dentro, se reduz a uma brasa fraca, quase extinta, alimentada apenas pela aprovação alheia e pela constante necessidade de provar seu valor. A cada dia, um pedaço de você parece se desprender, deixando um vazio que ressoa com um eco de solidão, mesmo quando cercado por outros. Este momento que você está vivenciando, essa sensação de estar preso em uma realidade que não mais te serve, é um chamado. Um chamado para olhar para dentro, para desvendar os fios invisíveis que te prendem e para reencontrar a força que você pensava ter perdido. Não se trata de culpar, mas de compreender. De entender os mecanismos sutis que podem ter se infiltrado em seus relacionamentos, em sua vida, e que podem estar te impedindo de florescer. É como se você estivesse tentando navegar em águas turbulentas, com um mapa que foi alterado sem o seu consentimento, te levando para longe do seu destino, para longe de você. A jornada que estamos prestes a iniciar juntos é um mergulho profundo na compreensão dessas dinâmicas. Não é uma jornada fácil, pois ela exige coragem para confrontar aquilo que dói, mas é uma jornada essencial para a sua libertação. Estamos aqui para desmistificar o que pode parecer um emaranhado de emoções avassaladoras, para trazer clareza a essa névoa densa que obscurece sua visão. Você não está sozinho nessa travessia. Há um caminho de volta para si mesmo, um caminho pavimentado com autoconsciência e um amor próprio renovado. Um caminho onde a verdade, por mais dolorosa que possa ser inicialmente, se torna a sua maior aliada na busca pela sua própria verdade. Este vídeo é um farol na neblina da manipulação. É um convite para que você olhe para o espelho novamente. Não para ver os fragmentos de uma identidade trincada, mas para reconhecer a força inerente que sobreviveu a tudo isso. Vamos desvendar juntos a sutileza da sedução inicial, a forma como um amor pode gradualmente se transformar em controle insidioso, como uma sombra que engole a luz, a própria essência da sua existência. Através de depoimentos emocionados que ecoam a sua própria dor e a sua própria esperança, e através de gráficos que desvendam padrões de comportamento complexos, como a triangulação e o gaslighting, vamos iluminar os sinais ocultos. Vamos mostrar que você não está imaginando coisas, que o que você sente é real e que existe uma explicação.
O clímax dessa jornada nos levará a um momento de clareza transformadora, um grito silencioso por libertação que ecoará em sua alma, culminando em passos firmes em direção à cura e ao reencontro consigo mesmo, com a esperança brilhando como o primeiro raio de sol após uma longa e escura noite. A sua percepção é a sua bússola, e quando essa bússola começa a girar descontroladamente, é um sinal de que algo está profundamente desalinhado. Não é culpa sua, é a natureza traiçoeira de dinâmicas que muitas vezes operam nas entrelinhas, em silêncios eloquentes e em palavras carregadas de duplo sentido. O nosso objetivo aqui é dar-lhe o conhecimento e a força para recalibrar essa bússola, para que ela aponte sempre para o norte verdadeiro do seu ser. Prepare-se para uma transformação. Prepare-se para reencontrar a luz que reside dentro de você, inabalável e eterna. Para compreender verdadeiramente a intrincada teia da manipulação, é fundamental desdobrar os mecanismos que a sustentam para além da superficialidade que muitos reconhecem. Uma das ferramentas mais potentes, embora sorrateiras, é o isolamento progressivo. Inicialmente, o manipulador pode sugerir, com uma aparente preocupação, que certas amizades ou familiares não te entendem ou têm más intenções. Essa semente de desconfiança, plantada com delicadeza, começa a germinar, incentivando o distanciamento. O objetivo não é apenas eliminar influências externas, mas criar um vácuo emocional onde a própria validação do manipulador se torna a única fonte de reconhecimento. Consequentemente, à medida que a rede de apoio se esvai, a dependência emocional se intensifica, tornando a vítima mais suscetível a aceitar a versão distorcida da realidade apresentada pelo outro. Adentrando ainda mais nas sutilezas, encontramos o silenciamento seletivo e a minimização da sua experiência. Isso vai além do gaslighting direto. Trata-se de uma estratégia refinada de apagar sistematicamente suas conquistas, suas contribuições ou suas necessidades. Por exemplo, enquanto você celebra uma vitória profissional, o manipulador pode sutilmente desviá-la para um mérito dele, ou sugerir que o sucesso foi meramente sorte, desprovido de sua real capacidade. De maneira análoga, quando você expressa uma frustração legítima, a resposta pode ser algo como "você está exagerando" ou "isso não é motivo para tanto drama", invalidando sua dor e te levando a acreditar que suas reações são desproporcionais. Essa constante desvalorização é um veneno lento que corrói a autoconfiança e instala a dúvida como um morador permanente em sua mente. É crucial observar também a tática da inversão de papéis e a vitimização encenada. O manipulador hábil raramente assume a responsabilidade por seus atos. Em vez disso, ele tem a capacidade notável de se apresentar como a vítima, transformando cada crítica ou confrontação em um ataque pessoal direcionado a ele. Se você tenta apontar um comportamento prejudicial, ele pode responder com lágrimas, acusações de ingratidão ou até mesmo ameaças veladas de autoaniquilação, jogando com a sua empatia e senso de culpa. Ora, imagine uma situação em que você, após ser repetidamente negligenciado em um compromisso importante, finalmente expressa seu descontentamento. A resposta típica, nesse cenário, não seria um pedido de desculpas, mas sim um longo relato de como ele tem se sentido sobrecarregado e incompreendido, transformando você, o ofendido, no perpetrador de sua infelicidade. Outro elemento distintivo é a dependência calculada e a alternância de comportamento. A relação é frequentemente marcada por ciclos extremos, períodos de intensidade avassaladora, repletos de carinho e atenção exacerbada, o chamado love bombing, que contrastam abruptamente com momentos de frieza, rejeição e desinteresse.
Essa montanha-russa emocional cria um vício, onde a vítima passa a ansiar desesperadamente pelos momentos de afeto, tentando recriar a intensidade inicial e, em sua busca, ajustando seu próprio comportamento para agradar ao manipulador. Esse padrão cíclico é tão eficaz porque explora a nossa necessidade humana fundamental de conexão e validação, nos aprisionando em um loop de esperança e desilusão. Assim, o que antes parecia amor puro, agora se revela um instrumento de controle, onde a instabilidade é a regra e a previsibilidade, uma ilusão distante. Além disso, precisamos desmistificar a linguagem ambígua e as promessas vagas. Manipuladores frequentemente utilizam um discurso que, à primeira vista, parece promissor ou reconfortante, mas que, ao ser examinado de perto, carece de substância ou compromisso real. Frases como "faremos isso funcionar" ou "vamos superar isso juntos" podem soar encorajadoras, mas sem um plano de ação concreto ou demonstrações consistentes de mudança, elas servem apenas para manter a vítima presa em um estado de expectativa suspensa. Essa comunicação evasiva é projetada para manter a vítima engajada, alimentando a esperança de um futuro melhor que nunca chega, enquanto o comportamento prejudicial do manipulador permanece inalterado. Por fim, é vital compreender a distorção da realidade através da omissão de fatos cruciais. Não se trata apenas de mentir, mas de omitir informações estratégicas para moldar a narrativa a seu favor. Quando confrontado com uma falha, o manipulador pode apresentar uma versão dos eventos onde sua própria participação é convenientemente esquecida ou minimizada, enquanto a culpa recai desproporcionalmente sobre outros. Essa subtração seletiva de informações cria uma realidade alternativa, onde ele é sempre a parte menos culpada ou até mesmo a vítima, e onde suas ações são sempre justificáveis dentro do contexto que ele mesmo construiu. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos como os ecos de nossas próprias percepções podem se tornar o terreno fértil para narrativas que, embora inicialmente reconfortantes, gradualmente se desviam do que é verdadeiramente nosso. As camadas que desvendamos revelam um padrão sutil de desconstrução, onde a arquitetura da nossa autoimagem é inadvertidamente remodelada por forças externas. É como se estivéssemos navegando em águas conhecidas, mas a maré, insidiosamente, nos empurra para longe da costa familiar, para um oceano onde os contornos do que é real se tornam fluidos e difíceis de discernir. Cada peça do quebra-cabeça que montamos em nossas mentes, cada memória que revisitamos, nos aproxima de uma compreensão mais profunda da complexidade dessa dança. Ao entrelaçarmos esses fios de experiência, emerge um quadro mais nítido. A intrincada coreografia de manipulações, embora possa parecer caótica na superfície, possui uma lógica interna, um design que visa reconfigurar o centro de gravidade do indivíduo. A força que mantinha um senso de integridade, antes sólida como rocha, pode ter se fragmentado em múltiplas direções, cada fragmento refletindo uma faceta diferente da verdade obscurecida. É nesse ponto de convergência onde a dissonância entre o que se sente e o que se é dito se torna palpável, que um novo potencial se revela. É como observar uma semente soterrada pela terra, mas que, impulsionada por uma força interna inabalável, começa a romper a superfície em busca da luz. Nesse cenário de redefinição, a clareza não surge como um raio repentino, mas como um amanhecer gradual, onde os contornos da paisagem começam a se definir com mais nitidez. Os ecos que antes pareciam confusos, agora se organizam em uma melodia mais coerente. Uma sinfonia de autoconhecimento que começa a ressoar em nosso interior. Ao observarmos o desenrolar dos acontecimentos,
percebemos que a própria estrutura da nossa realidade, as fundações sobre as quais construímos nossa existência, foram sutilmente alteradas. E é precisamente na percepção dessa alteração que reside a chave para a reconquista do nosso espaço interior. A sabedoria adquirida nesta travessia não é um mero acúmulo de informações, mas uma transformação interna, uma alquimia da alma. O peso das experiências passadas, que por vezes parecia esmagador, agora se transforma em um impulso, em uma força motriz que nos impulsiona para frente. As cicatrizes que marcamos em nossa jornada, embora testemunhas de batalhas travadas, também indicam a nossa capacidade de cura e resiliência. Estamos nos aproximando de um ponto onde a compreensão se funde com a ação, onde o conhecimento ganha asas e nos convida a alçar voo. À medida que nos preparamos para a reflexão final, é essencial reconhecer a magnitude do que foi explorado. A tapeçaria da nossa experiência, com seus fios de esperança, desilusão e, finalmente, de redescoberta, nos trouxe até aqui. Cada nuance, cada detalhe compartilhado, contribui para a paisagem de uma transformação iminente. É um convite para ancorarmos-nos no centro do nosso próprio ser, permitindo que a verdade, despojada de adornos externos, guie os próximos passos. O caminho à frente, embora ainda em construção, já se delineia com a promessa de uma nova aurora. A jornada que trilhamos juntos, desvendando as intrincadas camadas da manipulação, nos trouxe a um limiar de profunda autocompreensão. Não se trata de um mero acúmulo de conhecimento sobre táticas e estratégias, mas de uma reconfiguração da própria maneira como percebemos a nós mesmos e ao mundo que nos cerca. Chegamos a este ponto não para nos lamentarmos sobre o passado, mas para abraçarmos a força que sempre residiu em nós, adormecida, aguardando o momento certo para despertar. O reflexo no espelho, que um dia nos pareceu trincado e fragmentado, agora revela um mosaico de experiências que, juntas, compõem uma imagem de resiliência e sabedoria. A cada passo, despojamo-nos de ilusões e abraçamos a verdade nua e crua, não como um fardo, mas como um manto de libertação. É inegável que as sombras da manipulação podem deixar marcas profundas, distorcendo a percepção da realidade e fragilizando o senso de valor próprio. No entanto, o que emerge dessa travessia é a constatação de que essas marcas não definem quem somos. Elas são, antes, mapas de nossas batalhas vencidas, testemunhos silenciosos da nossa capacidade de resistir e, fundamentalmente, de nos reerguer. Aquele sussurro insidioso que tentava nos convencer de nossa própria inadequação, gradualmente se desvanece quando substituído pela voz firme e amorosa do nosso próprio ser. A realidade, por mais que tenha sido distorcida, pode ser reconstruída, tijolo por tijolo, com a argamassa do amor próprio e da autoconsciência. A verdadeira medida do nosso progresso reside não apenas em reconhecer os padrões que nos aprisionaram, mas em integrá-los à nossa narrativa de crescimento. As ferramentas e insights compartilhados são apenas o ponto de partida. A prática contínua é o que solidifica a transformação. É um convite para vivermos de forma autêntica, com a coragem de honrar nossas emoções, de estabelecer limites saudáveis e de confiar em nossa intuição, que se torna cada vez mais clara à medida que nos afastamos das influências externas que tentam silenciá-la. A beleza deste momento reside na promessa de uma vida vivida em nossos próprios termos, livre das amarras do controle alheio. O que vivenciamos aqui é a redescoberta de um poder interior que, por vezes, acreditamos ter perdido para sempre. A fragilidade que sentimos foi, na verdade, uma armadura temporária, protegendo um núcleo de força indomável. Agora, com a clareza que nos foi concedida, podemos finalmente vestir essa força como a nossa verdadeira pele.
A esperança que brilha no horizonte não é uma miragem, mas a aurora de um novo dia, um dia em que o amor próprio se manifesta não como uma conquista, mas como um estado natural de ser. A prática da autovalorização, da escuta interna e da autenticidade é o caminho que nos conduz de volta para casa, para o centro do nosso próprio universo. A partir deste instante, o silêncio que antes era preenchido por dúvidas e inseguranças, agora ecoa com a melodia vibrante da nossa própria verdade. A jornada de cura e reencontro consigo mesmo não termina aqui, ela se intensifica. A cada novo dia, somos convidados a honrar a sabedoria que desabrochou em nós,